Estamos agora com a presença de Pier Paolo Bottini, advogado e professor de Direito Penal da USP. Pier Paolo, muito obrigado pela disposição de participar do nosso programa. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos à atualização dessas informações. Até há pouco tempo estavam acontecendo ainda. O ministro Dias Toffoli, no STF, abriu uma terceira corrente no julgamento lá dentro do Supremo Tribunal Federal, que discute a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. A corte está julgando a matéria ao mesmo tempo em que avança no Congresso uma PEC que torna crime porte ou posse de qualquer quantidade de drogas. Primeiro, ao vivo com Luciana Amaral, a atualização, e a gente, a seguir, vai para a conversa. Boa noite, Luciana, para você em Brasília. Muito boa noite, William, e a todos que nos acompanham aqui no WW. O voto do ministro Dias Toffoli foi bem longo e ele defendeu que se mantenha a lei que considera crime o porte de drogas para consumo próprio. Ao mesmo tempo, ele defende a manutenção da diferenciação entre usuário e traficante a partir da abordagem policial e também da decisão de cada juiz. Hoje em dia, quem é considerado usuário não costuma ir à prisão, mas sim pega penas alternativas. O placar, então, no Supremo agora está em 5-3-1. 5 ministros votaram a favor da descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal, 3 votaram contra e hoje, então, veio essa terceira corrente feita pelo ministro Dias Toffoli. A gente vai ter que esperar a retomada do julgamento a partir da terça-feira da semana que vem para ver o que vai ser definido. Faltam votar ainda os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Esse julgamento no Supremo também busca regras para diferenciar os traficantes dos usuários, e isso com base na quantidade de maconha que for encontrada com a pessoa, por exemplo. E todos os ministros que já votaram até o momento foram a favor de definir um critério objetivo, mas ainda não tem uma definição de como isso seria feito. Enquanto isso, realmente aqui no Congresso Nacional tramita e avança uma proposta de emenda à Constituição para considerar crime a posse e o porte de qualquer tipo e quantidade de droga. Essa proposta ela já foi aprovada pelo Senado Federal, foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora aguarda a criação de uma comissão especial na Câmara para analisar essa matéria. Essa criação depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem uma data ainda certa de quando vai acontecer, muito provavelmente não vai ser ainda antes do recesso parlamentar. E aí, depois da comissão especial, essa PEC também tem que passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Volto com você, William. Obrigado a você, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Pier Paolo Bottini, há 2 grandes aspectos envolvidos aí, ambos bastante difíceis. Um deles é o político. A gente viu isso hoje nas trocas ali, até um pouco ríspidas, de opiniões entre os integrantes da Suprema Corte. Quer saber se ela está assumindo o papel de legisladora nessa causa ou se isto deveria ser um problema que ficasse pelo Congresso. E tem outro aspecto com o qual eu gostaria de começar a conversa contigo, que é o seguinte: do que você até agora aprendeu no voto dos ministros, o Supremo está conseguindo estabelecer, por exemplo, esse limite entre o que é usuário e traficante, ou está longe disso? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante no momento dessa discussão, tá? Eu acho que é claro que tem uma questão importante de definir se é possível ou não manter como crime o uso de drogas, mas mais importante que isso é que se fixe realmente uma quantidade que delimite o que é uso e o que é tráfico. E por que isso? Porque hoje, como não há uma quantia, fica a critério da autoridade policial, que em geral é quem faz a abordagem na pessoa que está com aquela droga, definir se aquela quantidade é um uso ou se aquela quantidade significa tráfico. Você, no fundo, cria uma arbitrariedade porque, no último caso, quem vai decidir se a pessoa realmente pode ir presa por aquilo, que é o caso do tráfico, ou se ela vai só cumprir medidas alternativas, que é o caso do uso. Então, para acabar com essa arbitrariedade, que certamente aqui tem um viés social, muitas vezes tem um viés racial, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe dados estatísticos que mostram que, por exemplo, pessoas com nível universitário, a quantidade de drogas
que é considerada uso é muito maior do que aqueles que só têm o ensino fundamental incompleto. Então, certamente, tudo isso tem um corte social. Então, o que o Supremo está querendo fazer? Objetivizar isso. Então, definir qual quantidade é considerada uso, qual quantidade é considerada tráfico, não deixar mais isso na mão da autoridade policial. Hoje está prevalecendo no Supremo Tribunal Federal a quantidade de 60 gramas que diferencia o uso de tráfico. Vamos ver nesses 2 votos que restam se isso vai seguir dessa forma. William, eu fiquei com a impressão hoje, esse julgamento tem um quê ali de pedagogia e didatismo, né, que é uma das preocupações da presidência do ministro Barroso. Por quê? Porque, em linhas gerais, primeiro que os ministros deixaram claro que é uma competência legislativa, mas que eles estavam ali atuando dentro do vácuo legislativo, né? E solicitando, sugerindo que o Congresso atue também e delibere sobre política de drogas. Mas tem diversos pontos apontados pedagogicamente, até a partir da abertura do processo pelo Barroso, que mostra que se trata de uma questão social, de uma questão racial. Tem uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes muito relevante durante o julgamento, que ele colocou prisões entre brancos e negros com a mesma quantidade de drogas e um número muito maior de prisões e detenções por parte de negros do que de brancos da classe média, né? Então, tentando mostrar, até para o Congresso, até para os evangélicos que são contrários a esse julgamento, que o debate não se trata em liberar maconha, né? Ou em liberalização de drogas, que está embutido de questões sociais, de questões raciais, de questões estruturais, de política de segurança pública e qual política de drogas o país quer enfrentar. Um país que tem PCC, que tem milícia, que é importador, né? É exportador, né? de cocaína, ou seja, e uma taxa de homicídio abusiva, uma política penitenciária escabrosa, caótica, medieval. Acho que analisando, eu tomei o cuidado de prestar muita atenção hoje no julgamento. Tem um quê pedagógico e um alerta para o Congresso de que do jeito que está é muito complicado. Daniel, posso seguir com uma pergunta ao Pierre Paulo e imediatamente passar a palavra a você? Pierre Paulo, esse julgamento começa com o voto do relator Gilmar Mendes. E talvez a afirmação mais contundente que ele faz no voto dele é a seguinte: nós devemos tratar esse assunto no âmbito da saúde pública e não da segurança pública. O STF está conseguindo isso? Tá, se continuar a maioria que já se formou, ou seja, se os 2 votos seguirem nesse sentido, o Supremo sim está conseguindo isso. Por quê? Porque, veja, eu acho que é muito importante, falando aqui em didatismo, que a gente entenda que o Supremo não está discutindo a liberação das drogas, tá? Todos os ministros que votaram até o momento foram enfáticos em dizer que não há liberação das drogas. O que está se discutindo é se aquilo que a natureza do uso de drogas, ou seja, eu tirar aquilo do direito penal, aquilo não ser mais um caso de polícia, mas isso não significa que o uso de drogas vai estar liberado, que as pessoas vão poder fumar maconha na rua. Uma autoridade policial identificando aquela situação, ele pode apreender aquela droga, ele não vai deixar a pessoa usar aquela droga. Então, ela não está liberada, ela só deixa de ser crime. E por quê, William? Acho que você falou muito bem, porque a concepção aqui é que algum tipo de uso de droga, em geral uso problemático, é um problema de saúde pública. Então, aquela pessoa ela precisa de um tratamento, e para você estabelecer um tratamento e acolher aquela pessoa, isso não pode ser crime, porque a pessoa nunca vai procurar o serviço público de saúde, nunca vai procurar um tratamento se aquilo for encarado, for constituído como um crime, como uma situação de polícia. Então, se essa maioria que já está se formando realmente se consolidar na próxima sessão do Supremo, me parece que isso sai do âmbito policial e passa para o âmbito da saúde pública. Daniel. William, um breve comentário, e queria emendar uma pergunta para o Pierre também. Os mesmos grupos políticos na Câmara e no Senado que estão despachando ali sobre o tema da PEC das drogas tiveram 2 derrotas, por assim dizer,
nas últimas semanas, pelo menos na opinião pública, que foram nos seguintes temas. Na PEC das praias, que ficou assim chamado, e emplacou essa versão na opinião pública, redes sociais, etc., de que é uma PEC de privatização das praias. E no PL do aborto, né? Claramente houve ali uma opinião pública majoritariamente contrária a isso. Por isso até que se diz na Câmara que o debate sobre a PEC das drogas precisa esfriar um pouco, que a conjuntura é desfavorável para tratar desse assunto. Agora, no segundo semestre, muito possivelmente esse assunto volta. E me parece que tem maioria para aprovar uma PEC das drogas. Aprovando essa PEC, que torna qualquer porte ilegal, independentemente da quantidade, aí eu pergunto para o Pierre, como é que isso pode ser tratado pelo Supremo? Aí você vai estar analisando o quê? Vale a PEC? Vale a interpretação de agora? Duas coisas. Essa pergunta é muito pertinente aqui, porque a partir do momento que se aprova uma PEC, aquilo deixa de ser lei, passa a ser uma norma constitucional. E é muito mais difícil você declarar a inconstitucionalidade de uma norma que está prevista na própria Constituição. Mas não é impossível, tá? Por quê? Porque a nossa Constituição tem algumas cláusulas que são chamadas cláusulas pétreas. Então, toda PEC, toda alteração da Constituição que viole essas chamadas cláusulas pétreas também é inconstitucional. O que o Supremo pode fazer? Entender que o direito do uso de substâncias entorpecentes sem a intervenção do direito penal é um direito fundamental. E a Constituição diz que os direitos fundamentais relacionados à dignidade humana não podem ser alterados nem através de mudança constitucional. Então, uma das hipóteses é o Supremo entender que, mesmo que seja uma alteração da Constituição, por afetar uma cláusula pétrea, ela continua sendo inconstitucional. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o centro da discussão aqui hoje do debate é muito menos a criminalização ou não do uso e muito mais a definição desses parâmetros objetivos que separam o usuário do traficante. Porque isso o Supremo já entendeu que é fundamental para você diminuir esse superencarceramento que a gente tem. Só para que você tenha ideia, hoje, cerca de 15% das pessoas que estão presas por tráfico de droga, elas são pessoas que foram identificadas portando mais ou menos 10 gramas de maconha. 10 gramas de maconha está abaixo de todos os critérios propostos por todos os ministros do Supremo. Então, a adoção de um critério, seja ele qual for, já vai reduzir o número de presos nessa seara. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que está sendo debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Pierre, e muito provavelmente esses 15% a maioria de negros de periferias das grandes cidades, né? Exatamente, e certamente pessoas que não têm uma ligação, ou não tinham antes de ser presas, ligações diretas com o crime organizado, o que evidentemente vai se tornar uma realidade a partir do momento que eles ingressam no sistema penitenciário. Então, a mim me parece que hoje o Supremo entendeu, claro que eu tenho ali divergências de concepções, mas o Supremo entendeu que é fundamental estabelecer esse critério, e um critério que seja razoável e coerente com o que é adotado nos demais países. Então, isso está caminhando, isso se espera que se obtenha ao final desse julgamento, para que a abordagem seja muito mais racional e muito menos pautada por aspectos raciais e sociais, como ocorre hoje em dia. Está muito claro para nós, Pier Paolo, o empenho que você tem em descrever a tarefa do Supremo como aquela de evitar ao máximo o arbítrio. Nessas situações que vários dos ministros descreveram, o Daniel e o Caio também ressaltaram, os aspectos racistas, aspectos de discriminação social e vários outros que estão envolvidos porque não há um critério objetivo. Mas a pergunta do Daniel eu acho que continua de pé, Pier Paolo, porque isto que o Supremo talvez, na sua esperança está bem manifestada aqui, né? Que o Supremo consiga, que é definir critérios objetivos, isso daí vai ser confrontado agora com uma modificação da Constituição que altera a regra do jogo. Aí nós vamos estar discutindo outro aspecto, muito mais abrangente e conceitual. É direito fundamental das pessoas se drogarem ou não? E aí o Supremo entra numa seara política extraordinariamente complexa. Como que você acha que esse cenário vai se desenvolver? Eu acho que, William, não vai mudar muito do que tem acontecido até agora, porque todos os votos pela descriminalização, de certa forma, entenderam
que em relação ao direito individual, inclusive de se prejudicar, o direito penal ele não tem interferência. Então, esse tipo de construção ela já foi feita nos votos dos ministros que já se manifestaram. Eu não acho que ela seja muito difícil de ser repetida num julgamento diante dessa PEC, mas é claro que aí, não do ponto de vista jurídico, mas entrando um pouco na seara política, é muito mais sensível o Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma alteração constitucional do que uma lei. Mas as premissas e os fundamentos, elas já foram plantadas nesses votos que já foram dados. Todos eles falam, de uma forma ou de outra, que há um direito fundamental de dispor ou de livre dispor do corpo como se bem entender, que não pode sofrer intervenção do direito penal. É bem dizer que eles entendem que o direito administrativo, o direito de saúde pública, o direito terapêutico podem atuar nessa seara, mas não o direito penal. Então, eu não acredito que essa argumentação, esse fundamento do Supremo vá se modificar muito se houver a aprovação da PEC. Não sei se, do ponto de vista jurídico, não haveria muita diferença. O que você vai ter, sim, é um embate, um conflito, um tensionamento político muito maior com o Congresso Nacional. Como leigo, Pier Paolo, eu aprendi do que você acabou de dizer, que o Supremo derruba uma PEC dessas vinda do Congresso? Eu acredito que se a composição do Supremo for a mesma e os votos não forem alterados, eu acho que é grande, sim, a possibilidade do Supremo ele derrubar essa PEC. Agora, vamos lembrar, do ponto de vista, mais uma vez, da tensão política. Nesse momento, o Supremo está julgando uma lei ordinária de 2006, né? Agora que foi feito por um outro Congresso num outro momento. Agora, se houver essa PEC, ele vai estar julgando uma PEC que acabou de ser aprovada por um quórum qualificado em 2 turnos pelas 2 casas do Congresso Nacional atual. Então, eu acho que o nível de tensionamento político certamente sobe, mas da leitura dos votos que já foram dados, se eles forem repetidos, o Supremo também derrubaria essa PEC. Pier Paolo Bottini, advogado, professor de Direito Penal da USP. Nosso muito obrigado, Pier Paolo, pela sua disposição de estar aqui conosco no programa e nosso boa noite. Obrigado, William. Obrigado a todas e a todos que nos assistem. Boa noite. Você também, meu boa noite. Falou, William. Para o intervalo, trocando de assunto.